Deus concedeu aos antediluvianos, ou seja, aqueles que viveram antes do dilúvio, 120 anos de graça, e durante esse tempo lhes pregou por meio de Metusalém, Noé e muitos outros de seus servos. Se eles tivessem ouvido o que diziam essas fiéis testemunhas, se tivessem se arrependido e voltado à fidelidade, Deus não os teria destruído. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Cristo estava empenhado nessa guerra nos dias de Noé. Foi sua voz que falou aos moradores do mundo antigo em mensagens de advertência, reprovação e convite. Ele deu às pessoas um tempo de graça de 120 anos, durante o qual elas poderiam ter se arrependido, mas colheram os enganos de Satanás e pereceram nas águas do dilúvio. Isso está escrito nos comentários de Ellen G. White, no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, nós vemos aqui que através de Metusalém, Noé e muitos outros, Deus ele pregou ali, né? E ele convidou as pessoas ao arrependimento nos dias de Noé, pessoas que foram desobedientes, e Jesus estava empenhado nessa guerra. Não é porque Jesus ele encarnou, ele se tornou humano, né? Ele se fez carne muito tempo depois, que ele não estivesse envolvido nesse trabalho. E ele fez isso nos dias de Noé, assim como hoje ele está envolvido também na nossa salvação, não é? E agora nós vamos ler aqui um texto para finalizar do livro O Grande Conflito, e diz o seguinte para nós: pecados dos quais não se tenham arrependido e sido abandonados não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ele pode ter cometido más ações à luz do dia ou na escuridão da noite. Essas ações, porém, estavam descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, como diz Hebreus capítulo 4, verso 13. Anjos de Deus testemunharam cada pecado, registrando tudo nos relatórios infalíveis. O pecado pode ser escondido, negado e encoberto ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos e companheiros. Pode ser que ninguém, a não ser o culpado, alimente a mínima suspeita da falta, mas ela permanece exposta perante os seres celestiais. As trevas da noite mais escura ou os segredos de todas as artes enganadoras não são suficientes para encobrir ao conhecimento do Eterno um pensamento que seja. Deus tem um relatório exato de toda conta injusta e todo negócio desonesto. Ele não se deixa enganar pela aparência de religiosidade. Não comete erros em sua avaliação do caráter. Os seres humanos podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus vai além de todos os disfarces e lê a vida íntima. Assim como os traços da fisionomia são produzidos com precisão infalível em uma fotografia, o caráter também é fielmente delineado nos livros do céu. No entanto, as pessoas se preocupam muito pouco com aquele registro que será examinado pelos seres celestiais. Se fosse possível afastar o véu que separa o mundo visível do invisível, e os filhos dos homens contemplassem um anjo registrando cada palavra e ação das quais darão conta no dia do juízo, quantas palavras que diariamente são proferidas ficariam sem ser faladas, e quantas ações sem ser praticadas. Queridos irmãos e queridas irmãs, isso é uma coisa muito séria. Nós precisamos nos atentar não só a que o nosso comportamento, as nossas palavras e os nossos pensamentos, né, o nosso caráter esteja sendo observado e registrado, mas também nós não deveríamos agir de maneira escondida, tendo algum tipo de intenção para com o nosso próximo sem demonstrar isso, não é? Nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos fazer o bem ao nosso próximo.
e não agir de maneira a prejudicar ou agir com segundas intenções. Esse não é o ensino da palavra de Deus para nós. Então, que nós possamos viver segundo o exemplo de Cristo, não é, queridos irmãos e queridas irmãs? E que nós nos lembremos de que nada consegue ser ocultado do nosso Deus. Portanto, que nós tenhamos essa consciência, não para que tenhamos medo de Deus, mas para que nós saibamos que não tem como ocultar nada, que mesmo que a gente faça algo errado, Deus, Ele saberá. Não tem como esconder as coisas. Então, querido irmão, querida irmã, que nós optemos por não fazer nada errado, mas por fazer as coisas de acordo com o caráter de Cristo, não é? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.